Olá a todos! Hoje nós vamos estudar os cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. Nós vamos estudar as heranças relacionadas a esses dois cromossomos. Nós já estudamos no início da etapa, na primeira etapa, na verdade, no primeiro bimestre, os tipos de cromossomos e o que são cromossomos. Lá nós estudamos que existem os cromossomos que a gente fala são os autossômicos e os cromossomos sexuais. Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos e um par, que é esse aqui que a gente está vendo agora, que é os cromossomos sexuais. Vimos lá também o que são cromossomos homólogos, que são cromossomos que se pareiam, cromossomos semelhantes, que trazem as mesmas características genéticas. E vimos que esses cromossomos homólogos, um nós recebemos do pai e o outro nós recebemos da mãe. No cariótipo humano, há um par sexual formado pelo cromossomo X, que é esse que a gente está vendo aqui, e pelo cromossomo Y. Tais cromossomos podem conter genes que se manifestam nas futuras gerações, nem sempre obedecendo o padrão de herança autossômica, ou dos genes que estão localizados nos autossômicos, que a gente vai ver o que isso significa mais adiante um pouco. Como a gente consegue ver aqui, nós temos o cromossomo X e aqui nós temos o cromossomo Y. Se vocês repararem, eles são diferentes. Essa parte que está aqui nesse quadradinho, ele se comporta, a gente chama de região homóloga. Ele se comporta como um cromossomo homólogo normal. Então, ele vai ter os mesmos genes, que vão determinar as mesmas características, como eu já expliquei para vocês lá na primeira etapa. Agora, se vocês repararem aqui, ó, essa região é chamada região não homóloga, elas são diferentes. Quando a gente está trabalhando com essa região aqui, a gente fala que nós estamos trabalhando com uma herança ligada ao sexo, ou seja, é uma herança ligada ao cromossomo X. Genes manifestam-se no homem e na mulher, mas em proporções diferentes. A gente vai ver, por exemplo, daltonismo, hemofilia. Esse tipo de herança, ela se manifesta de forma diferente, aliás, não de forma diferente, mas em proporções diferentes entre homens e mulheres. Mas por que essa herança ela pode acontecer, ou ela pode se manifestar no homem e na mulher? Porque o cromossomo X ele está presente tanto na menina, que é XX, como no menino, que é XY. Então, neste caso, a herança dos genes ligado ao cromossomo X apenas. Aqui a gente consegue ver, então, quando eu falo herança ligada ao sexo, eu estou trabalhando com herança relacionada ao cromossomo X. Então, tanto a mulher como o homem pode ter esses genes que estão neste cromossomo pode se manifestar tanto em homem como em mulher, uma vez que tanto homem como mulher possuem esse cromossomo X. Essa região não homóloga do cromossomo Y, nós dizemos que é uma herança restrita ao sexo. Por que é uma herança restrita ao sexo? Porque somente indivíduos masculinos que possuem o cromossomo Y. Desta forma, essa herança se manifesta apenas no homem, uma vez que somente indivíduos do sexo masculino que possuem o cromossomo Y. Como eu falei, essa partezinha aqui é uma região homóloga. Essa região homóloga aqui, ela se comporta como os cromossomos autossômicos, que a gente já viu. Nós dizemos que é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Genes manifestam-se igualmente no homem e na mulher, como se fosse autossômico. Aqui um exemplo, a degeneração da retina, a retinite. Essa região aqui, ela não é muito cobrada no Enem, ou seja, você não vai ver muitas questões relacionadas a essa parte do estudo, né, de genes dessa região homóloga aqui, justamente porque ela se comporta semelhante aos cromossomos autossômicos.
Sistemas sexuais. Nos seres vivos existem sistemas cromossômicos que determinam o sexo. Sistema X0, nesse caso, aqui acontece, a gente está vendo em gafanhotos, besouros, percevejos, vermes. A gente vê esse tipo de sistema é chamado sistema X0. Nesse caso, o macho tem apenas um cromossomo sexual. Seu cariótipo é X0. E como é capaz de formar dois gametas diferentes, dizemos que o macho é heterogamético. Mas por que ele é heterogamético? Aqui a gente consegue ver que ele consegue formar dois tipos de gametas, por isso que ele é hétero, que significa diferente. Ele consegue formar um gameta que vai ter o cromossomo X e ele consegue formar um outro tipo de gameta que não tem o cromossomo X. Dessa forma, ele consegue formar gametas diferentes. Já a fêmea, por sua vez, tem cariótipo XX e forma um único tipo de gameta. Qual é o único tipo de gameta que ela forma? O gameta X. Dessa forma, a gente disse que ele tem sexo homogamético. Homo significa igual, ou seja, forma apenas um tipo de gameta. Aqui a gente tem o quadro de Pinet, em que você tem uma fêmea e um macho. Essas são as proporções que você teria: 50% de machos e 50% de fêmeas. Sistema sexual do tipo XY. Quais são os indivíduos que possuem os gametas do tipo XY? Aqui os exemplos, nós temos os mamíferos, inclusive o homem, possui esse sistema XY, possui esses dois tipos de cromossomos, formando o sistema sexual, formando os gametas sexuais. Esse sistema também é encontrado como exemplo de alguns insetos, como moscas e mosquitos. O sistema XY, nesse caso, verificamos que a fêmea apresenta dois cromossomos sexuais do tipo X. Aqui nós temos a fêmea, que ela tem o cromossomo X e X igual a gente também, que é a fêmea. As mulheres possuem cromossomo XX e os homens possuem cromossomo XY. Da mesma forma, ocorre aqui nessas moscas. Dessa forma, a mulher, como ela possui, ou a fêmea possui cromossomo XX, ela possui o cariótipo XX, sendo capaz de formar apenas gametas do tipo X, ou seja, de um único tipo. Por essa razão, essas fêmeas constituem o sexo homogamético. A gente já viu no slide anterior, homo significa igual, ele possui, como ele tem apenas o cromossomo X, ele é capaz de formar apenas um tipo de gameta, por isso que ele é dito homogamético. Então, como ele tem somente o cromossomo do tipo X, ele forma apenas um tipo de gameta, sendo chamado de homogamético. Já os machos têm o cromossomo do tipo X e um cromossomo do tipo Y, podendo formar dois tipos de gametas, um deles contendo o cromossomo X, veja só aqui, e um outro contendo o cromossomo Y. Desta forma, ele tem o cariótipo XY. Por isso, os machos são do sexo heterogamético, hétero, diferente, gameta, e gamético, gameta. Dessa forma, os indivíduos do sexo masculino, como ele tem dois tipos de cromossomos, eles conseguem formar dois tipos diferentes de gametas. Ele pode formar um gameta do tipo X e um gameta do tipo Y. Um outro tipo de sistema relacionado aos cromossomos sexuais é o que ocorre em aves. Pode ocorrer em aves, de uma forma geral, e em alguns tipos de inseto, como por exemplo em mariposas e borboletas. É o sistema ZW. Ele é bastante semelhante ao sistema XY, mas nesse caso são os machos, o sexo é homogamético. Aqui a gente consegue ver a fêmea, ela é heterogamética, porque ela consegue produzir dois tipos diferentes de gameta, uma vez que tem dois tipos de cromossomos diferentes, o cromossomo Z e o cromossomo W. E o macho, ele é homogamético. Ele possui somente um tipo de cromossomo, dessa forma ele consegue produzir apenas um tipo de cromossomo.
Aqui a gente consegue ver, ó, no caso, a fêmea, ela é heterogamética. De como ela tem 2 tipos de cromossomo, ela produz 2 tipos de gametas diferentes, do tipo Z e do tipo W. O macho, no caso aqui, ó, o galo, ele é homogamético, ele só produz cromossomo do tipo Z. Dessa forma, ele só produz um tipo de gameta, que é o gameta Z. Homogamético significa que produz apenas um tipo de gameta, e heterogamético produz 2 tipos de gameta. Nesse caso aqui do sistema ZW, ele é ao contrário, por exemplo, da nossa espécie. O macho, ele é homogamético e a fêmea é heterogamética. Na nossa espécie, e na maioria e nos mamíferos, é ao contrário. A fêmea é homogamética e o macho é heterogamético, uma vez que as meninas têm o cromossomo XX e os meninos têm o cromossomo XY. Como ele tem cromossomos distintos, eles conseguem formar gametas distintos. Vamos fazer um exercício sobre esse sistema sexual. Aqui nós temos, se eu colocar só a canetinha logo, para ficar mais fácil. Melhor colocar a canetinha. Veja só, vamos ler o enunciado. Em algumas mariposas, o sistema de determinação sexual, que a gente acabou de ver, que é o sistema ZW, em que as fêmeas são heterozigotas e os machos são homozigotos. A gente viu aqui, ó. Macho homozigoto, fêmea heterozigoto. A gente viu que é ao contrário ao nosso sistema. Nosso sistema é XY. Só que as mulheres, elas são homogaméticas e os homens heterogaméticos. Aqui nesse sistema ZW, o sistema ZW é ao contrário. As fêmeas são heterogaméticas e os machos homogaméticos. A cor das asas nesses organismos podem ser clara. Então, clara, ela é recessiva e escura, ela é dominante. Sabemos que a determinação da cor da asa nessa espécie é uma herança ligada ao Z. Então, só existe no Z. Ou seja, o gene que vai determinar a cor da asa vai estar no cromossomo Z. Então, é uma herança ligada ao sexo. Vai estar apenas no cromossomo Z. Ele pede aqui para você determinar, veja só, a cor das asas nessa espécie pode ser clara, recessiva ou escura. Sabendo que a determinação da cor da asa nessa espécie é uma herança ligada ao cromossomo Z. Responda. Quais os genótipos, ele quer saber genótipos e fenótipos resultantes do cruzamento entre uma fêmea escura e um macho claro. As fêmeas, elas são heterozigotas. Então, aqui ele tem fêmea escura e vimos que é uma herança ligada ao cromossomo Z. Então, eu tenho ZAzão, porque aqui ele me disse que a fêmea ela é escura. Quais são os cromossomos relacionados à fêmea? Z e W, heterogamético. Quais os cromossomos, aqui é fêmea, quais os cromossomos do macho? O macho, ele é homogamético, então ele é formado Zzão e Zzão. Ele disse que o macho é claro. O claro a gente já viu que é recessivo. É Zazinho, Zazinho. Achei aqui os meus tipos de gametas. Aqui eu tenho a fêmea, que são os óvulos, e aqui eu tenho o macho, que é o espermatozoide, olha só. E aqui a gente faz o cruzamento normal, igual a gente já aprendeu lá na primeira e segunda lei de Mendel. Esse com esse eu tenho Zazão, Zazinho. Esse com esse eu tenho Zazão, Zazinho. Esse com esse eu tenho Zazinho W. E esse com esse Zazinho W. Vamos agora responder. Eu tenho... Vimos que os machos são homogaméticos. Então, aqui nós temos 50% de chance de nascer machos
olha aqui, com asas escuras. Porque o asão ele não é dominante? Então, aparece aqui em heterozigose, você vai ter as asas, macho de asas escuras. 50% de fêmeas, ó, fêmea, são heterogamético, tá vendo? Possui os dois tipos de cromossomos. Ele vai ter 50% de chance de ter fêmeas com asas claras. Por que asas claras? A gente viu que a asa clara é uma característica recessiva. Ó, o Zzinho, Azinho aqui e Azinho aqui. Na letra B, ele pergunta qual a probabilidade de se obter, a partir de uma fêmea clara. Veja só, a fêmea é heterozigota, não é isso? Então, ele quer uma fêmea clara, ó. Uma fêmea clara e um macho heterozigoto para essa característica. Então, o macho, ele é heterozigoto. Lembrando que o macho, ele possui apenas o cromossomo do tipo Z e a fêmea aqui possui os dois tipos de cromossomo. Então, dessa forma, como eu achei, é só cruzar. Aqui eu tenho o macho, ele forma Z, azão, Z, azinho, a fêmea, Z, azinho e o W. Você faz o cruzamento, esse com esse, depois esse com esse, ó, Z, azão, Z, azinho, Z, azinho, Z, azinho. Aqui eu teria Z, azão, W e Z, azão, W. Ele quer saber de novo qual a probabilidade de se obter a partir de uma fêmea clara e um macho heterozigoto para essa característica o fenótipo macho claro. Aqui eu teria o macho claro, eu teria 25%, ou também vocês podem colocar um quarto, ou seja, em 4 probabilidades, ó, em 4 probabilidades apareceu um caso. Aí você pode dividir, se vocês quiserem, e depois multiplicar por 100, que vai dar 25%. Aqui a gente tem uma herança agora restrita ao sexo. Já expliquei lá no início da aula que uma herança restrita ao sexo, ele está presente em que tipo de cromossomo? No X ou no Y? Nós vimos que o indivíduo do sexo masculino, ele possui os dois tipos de cromossomos, do tipo X e do tipo Y. E a menina possui apenas XX. Se é uma herança restrita, essa herança, esses genes, eles vão estar localizados naquela parte não homóloga do cromossomo Y. Daí ser uma herança restrita ao sexo masculino nesse caso. Desta forma, a herança restrita ao sexo é um padrão de herança também chamado de herança holândrica. O que é uma herança holândrica? Holo significa total e ândrico está relacionado ao sexo masculino. Desta forma, nós temos uma herança que é restrita somente ao sexo masculino, ou seja, ele vai estar presente somente naquela parte não homóloga, no qual o gene se localiza no cromossomo Y e afeta apenas homens. Por que afeta somente homens? Porque somente homens têm o cromossomo Y. Nesse caso, todos os homens de uma determinada linhagem serão afetados. O que significa dizer que se o pai ele tem essa herança holândrica, ela tem esse tipo de herança, ou seja, de você ter pelos dentro do ouvido, que é chamado de hipertricose, todos os homens da família terão. Os homens, eles formam dois tipos de gametas, do tipo X e do tipo Y. E a mulher forma somente do tipo X. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, você vai ter uma menina. Mas se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, vai ser um menino. Esse cromossomo Y, ele traz o gene para hipertricose. Dessa forma, quem determina o sexo vai ser o homem, porque ele vai produzir, a mulher só produz um tipo, ele é homogamético de gameta, o homem produz dois tipos. Então, dependendo de quem fecunda o óvulo, se vai ser X ou Y, você vai ter
essa herança daqui. E essa herança ela vai ocorrer apenas no cromossomo Y. Então, se o pai ele tem esse gene relacionado à hipertricose, todos os meninos da linhagem dele terá a hipertricose, porque o Y vem dele e é nesse cromossomo Y que está o gene que vai determinar a hipertricose auricular, que é esse excesso de pelo dentro aqui na região da orelha. Dessa forma, nós temos uma herança, exemplo de uma herança restrita ao sexo. Pesquisas atuais indicam que os genes que causam a hipertricose são, na verdade, autossômicos, no entanto, têm expressão influenciada pelo sexo e manifestam-se apenas em homens.